Olá galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu acho muito bacana de comentar, até porque eu sou professora e eu sei que eu acabo alcançando outros professores e outras profissões também por aí que também trabalham com o público de pessoas, de crianças com deficiência, com algum transtorno de desenvolvimento. Então eu vim gravar um vídeo aqui para vocês para falar sobre a história das pessoas com deficiência ou algum transtorno. Então, eu vejo muitas pessoas comentando, e tá certo, tá, gente, que existe ainda muito preconceito na nossa sociedade com relação a esse grupo de pessoas. Ainda mais quando os indivíduos não entram em contato com informações confiáveis através de profissionais que já estudam a área sobre essas deficiências ou sobre esses transtornos e também sobre as formas de quebrar esse paradigma do preconceito dentro da nossa sociedade. Isso acaba sendo vigente, né? Quando a gente olha, a gente enxerga ainda esses resquícios de preconceito, mas comparando com a trajetória histórica do mundo, a gente percebe que muitos avanços já aconteceram e eu quero falar um pouco deles com vocês e através dessa passagem do tempo e colocar aqui, deixar claro para vocês as transformações que foram importantes para ocasionar o combate de preconceitos e a possível inserção de forma humana dentro da sociedade para essas pessoas. Então, eu gostaria de começar pela antiguidade, que é o primeiro período chamado histórico dentro da periodização aí da história. Então, nesse momento, a gente tem muitas fontes, né, sobre o Império Romano e sobre a Grécia Antiga. Isso porque a nossa sociedade, ela foi constituída através do viés grafocêntrico e acabou que escritos de outros lugares não apresentavam muitos detalhes sobre essas informações acerca das pessoas com deficiência, ou eram sociedades que não tinham um sistema de escrita passível de decifração, ou até mesmo sociedades mais oralizadas, e esses resquícios sobre essas informações acabaram não chegando até nós. Mas na Grécia Antiga, por exemplo, eles valorizavam muito a questão de um padrão estético, a questão de um ideal de beleza. Então acabava que as crianças que já nascessem com algum tipo de deficiência, elas não eram acolhidas por essa sociedade, né? Isso porque as sociedades gregas, elas pensavam numa divisão social bem marcada para homens e mulheres que deveriam ser exercidas. E eles pensavam que alguma criança com deficiência não poderia crescer de forma plena para que desempenhassem depois essas funções. Então, por exemplo, eles imaginavam que um menino que nasceu com deficiência depois não poderia se tornar um soldado ou exercer algum cargo político e coisa e tal. Então, o que acontecia na maioria das vezes, infelizmente, era o abandono dessas crianças quando se percebia que se tinha nascido ali com alguma deficiência. E outra questão importante que nós devemos aqui citar é que diversas obras gregas, elas passam pra gente uma questão que é a deficiência física posterior ao nascimento, tratada como um tipo de punição, tratada como um tipo de merecimento de ostracismo, que era o exílio dessas pessoas. Então, a gente consegue ver isso, por exemplo, em Édipo Rei, que é uma obra muito marcante, assim, da Grécia Antiga, em que, quando descobre um destino miserável, o Édipo, ele acaba se cegando e condenado ao ostracismo. Então, a gente consegue perceber também, dessa maneira, que a deficiência, ela tinha essa conotação negativa dentro da sociedade grega. E dentro da sociedade romana era algo muito parecido. Isso porque o Império Romano, ele absorveu muito da cultura, dos pensamentos da civilização grega da antiguidade.
Então, até mesmo a sua mitologia tinha vários pontos ali que eram muito próximos da mitologia grega e tal. Então, eles pensavam de forma muito parecida, que se uma criança nascesse com algum tipo de deficiência, ela deveria realmente não continuar sua vida, porque os romanos tinham uma ideia muito forte de dever do cidadão, de dever com o Estado, com a pátria. Então, tudo que fosse desviante dessas ações direcionadas era expurgado da sociedade. Essa que é a verdade. Então, depois, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, com o tempo e a chegada de um outro período histórico, que foi a Idade Média, essa questão da deficiência, tanto mental, tanto física, sensorial, ela já foi encarada de uma outra forma. Isso porque não é que eles, assim, entendessem tão a fundo sobre essas deficiências, esses transtornos, porque o conhecimento científico ainda não era desenvolvido como nas épocas posteriores, mas as pessoas da Idade Média, por estarem muito próximas do cristianismo, elas acabavam tendo essas pessoas com deficiência como uma obra de caridade. Então, o que acontecia era que muitas delas iam para abrigos custeadas por pessoas mais ricas, e muitas delas também ficavam em conventos, em monastérios, em outras instituições católicas, no caso cristãs, e elas recebiam ali não nenhum tipo de tratamento ainda, mas pelo menos uma casa, um teto sobre sua cabeça, não precisariam ficar à mercê na rua, e normalmente recebiam alimentação, vestuário, e aí se tinha essas pessoas como um projeto de obra de caridade. Não que não tivessem ações ali discriminatórias e tal, porque isso existia e era muito presente. As pessoas acabavam encarando ainda as pessoas com deficiência como seres estranhos, como até mesmo castigo de Deus, mas pelo menos essas pessoas não eram deixadas à mercê e eram abrigadas ali por essa instituição. Já depois, na Idade Moderna, essas pessoas, elas também recebiam abrigo, né? Essas pessoas com deficiência, elas recebiam abrigo. Mas, como a gente estava ali num período do início das pesquisas científicas, do desenvolvimento ali de um conhecimento mais sistematizado, essas pessoas, muitas das vezes, elas eram abrigadas para que se fizessem estudos, pesquisas relacionadas a modos incomuns de se apresentar, o caso aparência, deficiência física, ou de pensar. Até porque, até o início da Idade Contemporânea, essa questão da deficiência intelectual, de algum transtorno intelectual, cognitivo, ela era encarada como loucura mesmo, uma pessoa totalmente fora de si, enfim. E aí, para se ter conhecimento, especialmente da área médica, da área química, da área psicológica também, que começava a surgir ali também nessa passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, essas pessoas eram muitas das vezes estudadas e em muitos pontos tratadas como ratinhos ali de laboratórios, para que fornecessem informações que fizessem avançar aí os estudos científicos. Muitas vezes essas pesquisas eram realizadas também testes também de medicamentos, de tratamento. Elas não davam muito certo. Muitas dessas técnicas podem ser consideradas, olhadas no dia de hoje, como tortura. E acabava que essa pessoa, muitas das vezes, ela tinha sua situação mais agravada e chegando até mesmo a não conseguir, né? Não conseguir ter nenhum tipo de vida normal. E muitas delas acabavam até mesmo morrendo através desses testes. Então,
A gente chega no século XIX com uma incidência muito grande de hospitais psiquiátricos, de hospitais que foram chamados de manicômios. E um grande responsável disso foi Pinel, que até posteriormente ganhou o nome de hospital psiquiátrico. Ele buscava, né, o tratamento das pessoas com deficiência ou de algum transtorno através do próprio desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia, e ele acreditava que as pessoas teriam que ter um lugar próprio, e esse lugar proporcionaria os estímulos necessários para que essas pessoas conseguissem algum tipo de tratamento e melhoras aí na sua condição. Mas o que aconteceu, na maioria dos contextos com relação a esses hospitais psiquiátricos, é que eles acabaram adotando métodos muito invasivos, muito dolorosos, até mesmo causando uma piora ali no quadro dos pacientes, uma piora na condição de vida. E alguns exemplos disso é a questão dos choques, dos eletrochoques, e também da cirurgia de crânio que era feita, segundo eles, para facilitar a circulação sanguínea e o cérebro poder funcionar de uma forma melhor nos casos aí de deficiências mentais, de transtornos intelectuais, cognitivos. E muitas obras literárias, isso que é muito legal, muitas obras literárias falam sobre essa questão, né? Por exemplo, a Sylvia Plath, que foi uma escritora assim incrível do século XX, ela realiza um romance autobiográfico chamado A Redoma de Vidro. E lá ela conta como a personagem principal, assim como ela, foi diagnosticada com transtornos mentais e ficou internada em clínica psiquiátrica e acabou recebendo eletrochoques, e como isso foi muito doloroso, e como isso causou diversos danos e não levou à melhora da condição de vida, né, dela, que inclusive posteriormente cometeu suicídio. E então essa questão dos manicômios é uma questão bem complicada nesses moldes que eu estou descrevendo aqui para vocês. Porém, esses fatores eles começaram a mudar aí diante de alguns estudos e pesquisas, e também de alguns encontros entre lideranças para discutir essa questão das pessoas com deficiência. E um dos casos bem emblemáticos aí foi a questão da Declaração dos Direitos Humanos, em que essa pauta acabou aparecendo como uma questão aí humanitária, como uma questão humanitária importante, as pessoas com deficiência ou com algum transtorno terem uma vida o mais comum possível, através de tratamentos, através da derrubada, né, de barreiras, tanto atitudinais quanto físicas, para que essas pessoas pudessem levar as suas vidas demonstrando o maior potencial que pudessem dentro das suas condições. E isso foi um marco muito importante, assim como a Declaração de Caracas, direcionada para a América Latina. Inclusive o Brasil, ele adotou diversas dessas ideias, essa declaração ocorreu em 1990, logo após a promulgação da Constituição Federal, que já fala ali sobre o oferecimento, a importância do oferecimento de equidade a essas pessoas com deficiência ou transtornos, através do oferecimento justo e prioritário de saúde, através de ensino especializado na educação, através de assistência social, dentre outras questões importantes, né, para esse público. Mas a Constituição Federal, ela ainda utiliza um termo que é considerado hoje em dia um pouco pejorativo, né? Que é o termo pessoas portadoras de deficiência, que também está nas DCNs, por exemplo, e se eu não me engano no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas por que isso acontece, gente? Acaba que alguns pontos das leis, eles não são atualizados com o tempo, então a nomenclatura, ela permanece a mesma. E aí essa questão da nomenclatura, esse teor pejorativo, ele advém muito de leis mais antigas, que remonta aí
o século XX, o início do XXI, como essas que eu citei para vocês. Nas leis mais atuais, a gente utiliza normalmente os termos pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que englobam esse público e até mesmo é importante não só aí para derrubada de preconceitos, para maior chegada de informação e maiores atitudes e demonstrações de respeito perante esse público, mas essa delimitação dessa nomenclatura também é importante para que políticas públicas continuem sendo criadas e adotadas para proporcionar, né, essa derrubada de barreiras que acabam dificultando essas pessoas de se desenvolverem de forma plena, de mostrarem todo o seu potencial. Então, outro documento muito importante nesse sentido foi a Declaração de Salamanca, de 1994. Também ocorreu em 2006 uma reunião da ONU que serviu para afirmar esses direitos das pessoas com deficiência, afirmar o direito à saúde, à educação, à assistência social, à previdência, afirmar a questão da não violência, do não preconceito e o respeito, né, a todas essas pessoas que merecem todo o respeito por serem seres humanos como todos os outros, mas com necessidades especiais. E aí a importância da questão da equidade, dessas pessoas terem suporte, todo o suporte necessário para que consigam aí se equiparar mesmo a todas as outras pessoas que não possuem deficiência. É importante também citar, galera, que a população mundial com alguma deficiência ou transtorno, ela chega de 15 a 20% da população mundial. Então a gente está falando entre 1 bilhão e 1 bilhão e 500 pessoas no mundo que possuem. Então é muito importante esse fato da gente informar as pessoas sobre esse assunto, da gente buscar informação sobre e a gente se aprofundar mesmo. E o mais importante, né, galera, sempre respeitar e não tratar essas pessoas apenas com a visão para a sua deficiência, para o seu transtorno, mas olhar para a pessoa de forma integral, porque todas elas, galera, têm os seus fatores psicológicos, os seus fatores físicos, os seus fatores mentais, emocionais, como todas as outras pessoas. É importante a gente clamar, né, por mais políticas públicas e por cada vez mais acessibilidade nos suportes que possam tratar dessas pessoas como um todo, de forma global. Então, é isso que eu queria conversar um pouco com vocês. A gente ainda tem um longo percurso pela frente, mas a gente já conquistou algumas melhorias. É importante também vocês conhecerem, galera, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado aqui no Brasil em 2015, que fala aí de diversos direitos das pessoas com deficiência, fala sobre diversas questões que toda a sociedade deve ter em mente na hora aí das escolhas políticas, na hora das manifestações sociais, e, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema para mim muito caro, porque eu sou professora, sou educadora e também eu sou psicopedagoga. Então, eu lido bem de perto com crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais, superdotação, altas habilidades. Então, eu sei da importância da gente ter conhecimento sobre os direitos, sobre as necessidades dessas pessoas e não tratar, gente, nunca essas pessoas como incapazes, como coitadinhas, porque isso não existe. Não existe deficiência ou transtorno que possa limitar uma pessoa a ter uma vida plena, normal, uma vida feliz. Mas aí, para se ter esse tipo de desenvolvimento e esse tipo de bem-estar, nós precisamos colaborar uns com os outros como sociedade. E isso que é o mais importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Da próxima vez a gente se vê aí no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado a ponto de deixar a curtida de vocês, de compartilhar. E eu aceito também todos os comentários, que são muito bem-vindos. E é isso, galera. Um beijo.